Bem-vindo de volta ao canal Eu Te Resumo. Hoje eu vou contar a história de um filme de suspense e drama que se chama Um Método Perigoso. O filme começa com uma história baseada em fatos reais. Uma mulher que tem transtornos mentais, que se chama Sabina. Ela está em uma carruagem sendo levada para uma clínica. Dentro da clínica, um médico vai começar a tratar Sabina e pergunta o que ela tem. Ela diz que não é louca. Então, ele fala: "Vamos conversar?" E então, ela começa a dizer que tem esses ataques quando se sente humilhada, que sente náuseas e soa frio. Depois, ela conta que seu pai estava com raiva dela e perdia o controle o tempo todo, e fala que ela tem uma imagem que não consegue esquecer. O médico pergunta o que é essa imagem, e ela fala que é a mão do pai dela, porque era obrigada a dar um beijo na mão depois que ele batia nela. Mais tarde, na casa do médico, ele está com a sua esposa, discutindo sobre Sabina, e disse que ela é bem educada e pretende ser médica. Depois eles falam sobre as ideias de psicanálise do professor Freud. O médico pensa em uma maneira para fazer um tratamento experimental com Sabina, utilizando as ideias de Freud. Fora da clínica, Sabina e o médico dão um passeio, e ela fala sobre as vozes que tem na sua cabeça, e que sua mãe não ama o seu pai. No meio da conversa, o médico fala que vai precisar viajar por um tempo, por um serviço militar. Sabina fica brava e diz que está perdendo tempo, e quando vai andar, cai o seu casaco. O médico pega o casaco e tenta limpar com a bengala. Sabina grita e manda ele parar de fazer aquilo. Ela pede para voltar para a clínica. Dentro do quarto da Sabina entra uma enfermeira e vê que ela está brincando com a comida e conta ao diretor da clínica. Quando eles vão verificar, o quarto está vazio. Sabina já não está mais lá. Está brincando no lago, do lado de fora. Então, duas enfermeiras pegam ela e levam ela para tomar banho. Umas semanas depois, o médico volta e pede ajuda de Sabina para uma pesquisa de psicanálise. A esposa do médico também está participando dessa pesquisa. Então, eles fazem um teste com a esposa e perguntam o que Sabina achou. Ela diz que a esposa está preocupada com a gravidez e que tem medo que seu marido, o médico, perca o interesse nela depois que o bebê nascer. Nasce uma menina e a bebê está sendo amamentada pela babá. A mulher lamenta porque prometeu para ele um filho homem no dia de Natal. O médico pergunta a Sabina por que suas últimas noites foram tão insuportáveis. Ela responde que tem medo porque parece que tem um gato no quarto com ela e que sente algo viscoso em suas costas. Ele pergunta se ela estava se masturbando. Ela responde que sim. Então, ele pede que ela descreva a primeira vez que seu pai lhe bateu. Ela disse que foi quando tinha 4 anos, porque ela quebrou um prato. E o seu pai falou para ela ir até o quarto, tirar a roupa e ser punida. Ele espancou ela, e de tanto medo, ela fez xixi. O seu pai percebeu aquilo e a espancou novamente. Ela diz que sempre gostou de apanhar e que qualquer tipo de humilhação a deixa excitada. 2 anos mais tarde, o médico e sua esposa vão ver o professor Freud. Eles conversam sobre o tratamento de Sabina, que está dando certo, porque ela está melhorando e se saindo muito bem na Universidade de Medicina. E falam sobre suas diferentes teorias sobre a psicanálise. Depois, o médico conta a Freud um sonho que vem tendo sempre e lhe dá uma própria interpretação do sonho. Ele diz que suas próprias ambições estão sendo colocadas em espera, por causa da primeira gravidez da sua esposa. Dias depois, o médico e Sabina falam sobre a maneira de pensar de Freud e questiona se esse método é o melhor para ela seguir. O médico não entende porque todas as teorias de Freud são baseadas em questões sexuais. Em um navio, eles conversam sobre o fato dela ser a melhor aluna da faculdade de medicina e ele fala que ela pode ser uma psiquiatra. Antes disso, o professor Freud tinha pedido ao médico que cuidasse de outro médico, Dr. Otto, até que ele mesmo pudesse fazer isso. Eles conversaram sobre a descrença no casamento monogâmico. Então, o Dr. Otto tenta convencer ao médico Jung para que durma com suas pacientes, e ele se recusa. Depois do passeio, o médico e Sabina estão conversando sobre sua inexperiência sexual e ela beija ele. Ele vai até o quarto do Dr. Otto, mas ele já não encontra ninguém. Dr. Otto deixa um bilhete agradecendo por ter cuidado dele, mas que ele já não estava mais ali. Em seguida, ele vai até Sabina e começa a ter um caso com ela. Em sua casa, encontra sua esposa e ela diz que tem uma surpresa para ele.
Um barco à vela vermelho. De volta à casa de Sabina, ele tenta terminar o relacionamento com ela, mas Sabina convence ele de ficarem juntos e pergunta como ele está com a sua esposa na cama e pede que ele bata nela. Fora da universidade, o professor Freud e o médico falam sobre o médico ser o herdeiro aparente de Freud. Então, o médico fala sobre a carta que Otto deixou. Freud pede desculpas por ter pedido ao médico que cuidasse de Otto. Mais tarde, no escritório do professor, eles discutem sobre suas teorias. Então, eles falam sobre o rumor de que o médico está tendo um caso com uma paciente, mas ele nega. Dentro da casa de Sabina, o médico diz que eles têm que terminar tudo, porque o professor está desconfiado. Triste e desesperada, ela tenta convencer ele de não terminar o relacionamento, mas ele acaba terminando tudo. Sabina vai até o escritório do médico. Ela discute com ele sobre como ele disse para a mãe dela que eles estavam tendo um caso. E ele diz que a culpa não é dele, que a mãe já sabia por causa de cartas anônimas. E ele diz para ela que eles podem se ver como médico e ela paciente. Ela pega uma faca e atinge o rosto dele. Tira dinheiro e deixa em cima da mesa como pagamento da consulta. Depois, Sabina escreve uma carta a Freud a respeito de um assunto importante para os dois. Depois de ler a carta, Freud escreve uma carta ao médico, perguntando se ele a conhece. Em seguida, o médico manda outra carta, dizendo que ela foi o caso que os uniu. Então, ele pede ao professor para ser intermediário entre eles e evitar um desastre. Mas o professor escreve uma carta a Sabina, dizendo que ele e o médico costumavam ser bons amigos e qualquer problema que eles tenham, eles devem resolver entre os dois. O médico está fazendo as malas em seu escritório e chega Sabina. Ela pergunta se ele está saindo do hospital por causa dela e ele responde que ia sair de qualquer maneira. Então ela diz que recebeu uma carta do professor e acusa ele de fazer o professor acreditar que ela está mentindo sobre o caso deles e exige que ele escreva uma carta dizendo a verdade. Ele pergunta se ela está chantageando e ela diz que poderia ter destruído ele, mas não fez. E ele calmamente concorda com seu pedido, mas ela pede que o professor escreva uma carta para ela confirmando que o médico lhe contou tudo e diz que gostaria de ter o professor de médico no lugar dele. Então o médico escreve uma carta ao professor Freud confirmando seu caso com Sabina. Freud escreve uma carta a Sabina pedindo desculpas e dizendo que admira sua maneira de resolver o conflito. Em um navio indo para a América, Freud e o médico conversam. Eles falam sobre o estranho sonho do médico e suas interpretações, mas o professor não está disposto a compartilhar seus sonhos com o médico. Alguns anos depois, na Suíça, Sabina se reúne com o médico para discutir suas teorias sobre a sexualidade e informa que, ao se formar na universidade, ela irá embora e não irá voltar. O médico surta com a notícia e pede que ela não se vá. Anos mais tarde, ela se forma como psiquiatra e conhece o professor Freud. Eles discutem sobre a psicanálise. Ela pergunta se ele tem alguma disputa com o médico e ele responde que não. Sabina diz que quer os dois unidos para o progresso da psicanálise. O professor começa a confiar nela e pergunta se ela está pronta para cuidar de um ou dois pacientes seus. O professor e o médico trocam cartas por algum tempo, mas o professor decide terminar a sua amizade com o médico por causa da disputa de ego entre os dois. Na Suíça, Sabina encontra a mulher do médico e é revelado que Sabina está casada e grávida. A esposa do médico diz que seu marido não está bem desde que cortou a amizade com o professor e pergunta se Sabina pode ajudar. No jardim, perto do rio, o médico está sentado. Quando Sabina aparece, senta ao lado dele. Ele descobre que ela está casada com um médico chamado Pavel e ela percebe que ele não está bem. Ele diz que tem vivido sonhos apocalípticos. Ela fala que quer voltar para a Rússia com seu marido. Ele fala da sua amizade com o professor e de suas diferenças. Que ele lamenta muito não ter mais a amizade do professor. O filme termina com o médico totalmente preso ao passado e Sabina seguindo em frente com seu marido. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário e o seu joinha.